Bom dia, canal Deus e Eu. Hoje eu vou falar sobre um personagem bíblico que poucos falam. José, o pai de Jesus. O pai de Jesus terreno, né? Lições de por que ele foi escolhido para ser o pai desse menino, para ser quem ia cuidar desse rapazinho na sua infância. Vamos descobrir? Você está curioso? Eu também estou. Então, antes de começar, deixe sua curtida, se inscreva, para que a gente possa alcançar mais pessoas e mudar vidas. Vamos continuar? Mateus 1:18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele sempre fazia o que era direito. E ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Porque só José poderia fazer com que Maria fosse apedrejada naquele tempo. Então, se ele não alegasse o que ela fez, ela poderia continuar viva, mas ele não precisaria se casar com ela. Nesse momento, a gente vê a primeira lição de José. Ele era um homem honrado, um homem que não gostava de prejudicar os outros e que não se vingou, né? Resolveu não se vingar. Então, essa é a nossa primeira lição de José. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. Um anjo do Senhor apareceu a ele na realidade, assim, cara a cara? Não, ele sonhou. Mesmo assim, ele teve a fé suficiente para acreditar. Vamos ver? José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome nele, o nome de Jesus. E você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só, José recebeu um anjo num sonho, e depois disso ele foi lá, assumiu Maria e criou esse rapazinho como filho dele. Se a gente vê aqui, a gente vai ver a trajetória de José. Ele foi para Maria fazer o recenseamento, né? Vamos fazer a leitura aqui de Mateus 2. E tendo Jesus nascido, e tendo nas, vamos fazer aqui a leitura de Mateus 2. E tendo Jesus, meu Deus, eu quero pôr Jesus no meio. Vamos fazer a leitura aqui de Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Não é essa parte que eu quero ver, é a parte que ele tem um sonho. Herodes, quando esses reis magos vieram ver Jesus, ele queria saber onde é que esse menino escolhido tinha nascido. Como todo mundo sabe, ele pediu para que os reis magos voltassem para falar, para que ele pudesse adorar. Mas quando ele viu que os reis magos foram indicados para não voltar para lá, ele resolveu matar toda criança que tinha nascido naquele período de tempo, para conseguir matar o escolhido. E aí, José teve outro sonho. Vamos ver aqui. E tendo ele se retirado, os reis magos, né? E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha só, Herodes ia matar a criança. E aí o que ele fez? E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Assim que ele acordou, ele já foi cumprir a palavra do anjo. Ele não esperou, ele não foi ver, não, isso foi só um sonho, não. Ele tomou aquela palavra como verdade. E foi por isso que eu acredito que Deus escolheu José. Porque ele era um homem que seguia as instruções de Deus assim que ele recebia. Ele não esperava, ele não precisou pedir outra confirmação. Ele escutou e foi. E tomou a mãe e foi, fugiu. E isso foi essencial para que a vida daquela criança fosse salva. Não que eu não acredite que Deus pudesse fazer outra coisa para salvá-lo, mas
Ele foi usado por Deus naquele momento. E ele se permitiu ser usado. Você é um homem de Deus. Você é mulher de Deus. Seja alguém que se permite ser usado por Deus. Ser usado por Deus. Que cumpra as palavras de Deus fielmente. E é assim que ele manda. Quantas promessas a gente deixa de receber? Quantas bênçãos a gente deixa de receber? Porque a gente hesita. Porque a gente atrasa coisas que Deus já queria ter feito na nossa vida, ó. Há tempos. Não atrase os planos de Deus para a sua vida. E aqui são as lições que eu recebi, que eu acho que foi Deus que me revelou. Porque um dia eu prestei atenção nisso. E José, ele cuidou daquela criança e no tempo certo, o anjo apareceu de novo a José em sonhos. Deus falava com José dessa forma. Talvez Deus use pessoas no YouTube para falar com você. Talvez Deus use pessoas pessoalmente. Talvez Deus use de sonho. Talvez Deus use de qualquer coisa para falar com você. Repetidamente você não entende. José não entendeu que a forma que Deus falava com ele era em sonho. Se a gente continuar aqui em Mateus 2, 20, disse, vamos ler, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Um anjo apareceu a José de novo em sonho e disse para ele voltar para Israel. E ele acreditou. E assim que foi mandado, ele voltou. Por quê? Porque o propósito de Jesus não era salvar o Egito primeiro, era salvar Israel. E aquele homem, ele foi usado por Deus para que Jesus pudesse cumprir o propósito dele no tempo certo. Então, se ponha na posição. Seja usado por Deus. Não atrase os planos de Deus na sua vida. Seja alguém fiel como José foi. Alguém com uma boa índole, que não busca vingança. Alguém que escuta a voz de Deus e não demora, não hesita em obedecer. Alguém que se põe na posição. Essa é a lição de hoje com José, o pai de Jesus terreno. Um pai. Ele foi um pai. Se a gente for prestar atenção, a Bíblia, quando vai falar da genealogia de Jesus, como descendente de Davi, ele não põe a genealogia de Maria, não. Por quê? Maria teve ele mesmo, e José era só o pai adotivo. Mas para os judeus, quando alguém adotava uma criança, ele era pai. E José foi pai terreno de Jesus. Deus era o pai dele, mas José também cuidou dele. E ele foi um pai, eu creio, que fez um bom trabalho. Porque Jesus aprendeu com ele, a profissão de José, Jesus aprendeu. E por muitos anos, Jesus fez aquilo que o pai dele tinha ensinado. Então, você, homem, que está me ouvindo agora, ensine boas coisas para o seu filho. Ensine a servir a Deus. Ensine uma profissão. Ensine ele as boas coisas que Deus permitiu que você aprendesse. Não deixe que o seu filho seja uma pessoa que não serve para nada, que não faz nada, que não ajuda em nada. Preste bem atenção. O que você está fazendo? O que você está ensinando? Quais exemplos você está dando? Que Deus abençoe. Essa foi a palavra de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva. Principalmente se inscreva. Eu preciso de 50 seguidores para mim conseguir fazer minha primeira live. Me ajuda em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.